Olá, boa noite. Depois de anos erradicado no Alto Tietê, o sarampo volta a aparecer. Um levantamento feito pela produção do Diário TV com as prefeituras aponta que em 2019 já são 3 casos confirmados em 2 cidades. O repórter Everton Souza tem mais informações. Everton, onde são esses casos? Boa noite para você. Oi, Saulo, boa noite para você, boa noite a todos. Esses casos são em Itaquaquecetuba e também em Suzano. A Prefeitura de Itaquá informou para a nossa reportagem que esses 2 casos são em uma menina de 5 anos de idade e também uma mulher de 35 anos. E que eles são importados, ou seja, eles não foram contraídos dentro do município. A Vigilância Epidemiológica de Itaquaquecetuba também informou que já investiga esses casos e também faz ações de bloqueios pelos locais por onde essas 2 pessoas passaram durante o período de transmissão e que também segue todas as normas que são estabelecidas para controle dessa doença pela Secretaria Estadual da Saúde. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Suzano informou que desde 2007 não existiam casos de sarampo em Suzano. E por conta disso, o caso que aconteceu, que foi diagnosticado, é de um bebê de 7 meses que mora no distrito de Palmeiras e que também faz avaliações para checar se o caso desse bebê é autóctone, ou seja, se ele foi contraído dentro do município ou então se ele foi importado. Agora, a gente também continua com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Suzano, que disse para a gente que as unidades básicas de saúde e também as unidades de saúde da família contam com doses da vacina contra o sarampo. Nas outras cidades da região, as prefeituras informaram que não houve nenhum caso de sarampo nesse ano. Ferraz de Vasconcelos está com 2 casos suspeitos, aguardando ainda o resultado de exames. E a situação do Alto Tietê ainda é tranquila até perto de todo o estado. É que o número de casos de sarampo que aconteceram aqui no estado de São Paulo já chega a 384 nessa semana, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O último balanço com dados foi no dia 1º de julho e 70% desses casos estão na capital paulista, que inclusive faz uma campanha a respeito disso, com pessoas especialmente entre 15 e 29 anos desde junho. Agora a gente vai mostrar um desenho que nós preparamos para você aí de casa, falando a respeito dessa doença. A gente precisa informar que o sarampo, ele é muito contagioso e provocado por um vírus. A transmissão é igual ao da gripe. Passa de pessoa para pessoa por meio de secreções e inclusive essa arte que nós montamos aí, ela está no nosso G1 também, sobre o assunto e mostra os sintomas, que são irritação nos olhos, corrimento no nariz, tosse persistente e manchas avermelhadas na pele, entre outros, e que pode ocorrer febre, convulsões, conjuntivite, pneumonia, até casos mais graves com lesões cerebrais. Então, é importante a gente informar para você de casa que a melhor forma de prevenção é a vacina e, caso ela está disponível em toda a rede básica de saúde, então se você tiver alguma dúvida, procure um posto de saúde mais próximo. Saulo. Muito obrigado, Everton, pelas suas informações. Uma boa noite para você. A Escola Estadual Euclides e Gesca, na Vila Fátima, em Suzano, foi furtada entre a noite de ontem e essa madrugada. Os ladrões levaram eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Segundo a polícia, os funcionários chegaram para trabalhar hoje de manhã quando perceberam que a escola foi invadida. Ela tinha sido fechada ontem, por volta das 5 da tarde. Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Suzano informou que lamenta o furto na escola e que já solicitou reforço no policiamento. Um funcionário que morreu durante o trabalho e um homem preso hoje no distrito de Jundiapeba suspeito de tráfico de drogas. Esses são os destaques do G1 com Natan Lira. Boa noite, Natan. Olá, boa noite. A ocorrência foi na rua José Antônio de Melo e, segundo a PM, o homem de mochila nas costas tentou fugir ao avistar a viatura. Ele chegou a entrar em uma casa, mas foi pego pelos policiais. Na mochila que o suspeito estava, a polícia encontrou maconha hidropônica, maconha normal e cocaína. A droga estava toda embalada para a venda e pesava mais de 3 quilos.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi questionado e disse que receberia R$ 150 para transportar a mochila para um lugar que ele não quis dizer. E em Suzano, o funcionário de uma rede de mercado atacadista morreu ontem enquanto trabalhava. A polícia disse que o funcionário tinha 56 anos e sofreu um mal súbito. O atacadista informou que ele chegou a ser socorrido pela equipe da loja e o SAMU, mas não resistiu. A rede emitiu uma nota lamentando a morte do funcionário. E para saber outras notícias aqui da região, é só ficar ligado em g1.com.br/TV Diário. Veja a seguir. Está cansado de receber ligações de telemarketing? Você vai conhecer o mais novo serviço criado para os consumidores bloquearem as empresas de telecomunicações. E você vai ver também, diminui o número de devedores em Suzano. A gente explica os fatores que contribuíram para mais clientes estarem com o nome limpo na cidade. O Diário TV volta já. Começou a valer hoje o cadastro nacional criado pelas empresas de telecomunicações para bloquear ligações de telemarketing. Essa foi uma determinação da Agência Nacional que fiscaliza o setor, a Anatel. Veja agora como ele funciona e também quais são os passos para se cadastrar. Quem quer deixar de receber ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações precisa acessar o site nãomeperturbe.com.br. Depois tem que se cadastrar criando um login e senha. Concluído esse primeiro passo, é possível fazer o bloqueio. Dá para escolher de quais empresas você não quer mais receber ligações. Nessa mesma tela, você consegue verificar qual a situação atual do seu número de telefone e também dá para desbloquear as ligações. É importante reforçar que esse cadastro nacional vale apenas para empresas de telecomunicações. Não tem efeito para ligações de bancos, por exemplo. É um serviço muito importante, até porque é simplesmente insuportável ficar recebendo repetidas chamadas, atrapalhando o dia a dia, quando a gente atende muitas vezes até uma mensagem eletrônica de alguma destas empresas. Depois de concluir todas as etapas no site Não Me Perturbe, o prazo para o bloqueio das ligações é de 30 dias depois do pedido do cliente, então tem que esperar um pouco. As prestadoras que não cumprirem a regra podem ser advertidas ou penalizadas, com multas de até 50 milhões de reais. Uma boa notícia para a economia de Suzano: a inadimplência na cidade caiu 20% em junho, reflexo de uma mudança nos hábitos do consumidor que passou a ficar mais cuidadoso na hora de usar o crédito. É comum encontrar o centro de Suzano assim, cheio. Até porque o cliente tem uma diversidade de lojas por aqui. E assim, acaba gastando mais também. Mas na hora de escolher a forma de pagamento, muitos têm escolhido fugir do cartão de crédito. Ele vai acumulando a dívida e com dinheiro a gente paga e pronto. O cartão de crédito é um caso meio complicado. Você utiliza ele e se você não tiver o autocontrole, acaba gastando além da conta, né? Então eu prefiro trabalhar mais com dinheiro mesmo. E olha que o número de pessoas inadimplentes em Suzano diminuiu no mês de junho de 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Comercial da cidade. No final do primeiro semestre do ano passado, a Associação Comercial de Suzano tinha em torno de 10.400 débitos computados. Já em 2019, esse número caiu, foi para cerca de 8.200. E além dessa redução, de junho de 2018 para o mesmo mês desse ano, também houve uma queda no número de inadimplentes de janeiro até o meio desse ano. A queda foi de em torno de 6,3%. Para o gerente comercial da organização, isso mostra que muita gente está preferindo deixar o nome limpo na praça. A economia não melhorou o tanto que devia ter melhorado para ter uma queda tão grande como essa, mas o pessoal está olhando o seu orçamento e gastando menos. Nessa ótica, o cliente pode abrir um crediário e o proprietário tem percebido que a inadimplência tem reduzido por aqui. O pessoal está vindo quitar as dívidas atrasadas. A gente está dando também alguns jeitos, assim, até de evitar a inadimplência, a gente pede uma entrada maior. E enquanto a economia não melhora de vez, o Magno vai continuar comprando só quando tiver o dinheiro. Acaba obtendo compromisso e vai ter que arcar com ele, não tem jeito.
Depois do intervalo, caiu a temperatura de novo e a gente dá um panorama do tempo para os próximos dias com a meteorologista do Clima Tempo e também hora da brincadeira. Mas a época de férias também aumenta os riscos de acidentes domésticos e nos parquinhos. O Diário TV tem dicas importantes para que a diversão das crianças não termine em choro. O Diário TV volta já já. O Fundo Social de Mogi das Cruzes faz amanhã uma carreata para arrecadar agasalhos. A Polícia Militar, o Tiro de Guerra e voluntários também vão participar. Durante a manhã, a carreata percorre as ruas do distrito de César de Souza e a partir das 2 horas da tarde é a vez do Mogilar e da Vila Industrial. A carreata faz parte da campanha do agasalho, que conta com 300 pontos de arrecadação em Mogi. Mais informações você tem pelo telefone 4798-5143. E essa terça-feira, foi marcada pelo frio e vento no Alto Tietê. Essas imagens são aqui do distrito de César de Souza, gravadas um pouco mais cedo. O vento deixou a sensação térmica menor ainda. A máxima na cidade hoje não passou dos 17 graus. Nós já estamos sob efeito de mais uma frente fria e a meteorologista Josélia Pegorim, do Clima Tempo, falou com a gente sobre o que esperar para os próximos dias. Nós ainda teremos a presença do ar frio, de origem polar, desta frente fria, praticamente toda semana. Mas assim, o auge desta frente fria acontece nas próximas 48 horas. Nessa quarta-feira ainda tem até a chance de alguma garoa de manhã e tal, na madrugada de manhã, mas depois não mais, tá? Então a chuva, na verdade, já está acontecendo, tá? E aí, já a partir de amanhã, inclusive, a chance de chover é bem menor. Acho que vale comentar que essa massa de ar frio de origem polar, ela é muito menos intensa do que aquela que chegou por aqui semana passada, tá? Então, não dá nem para comparar, certo? Assim, não tem temperatura negativa em São Paulo, não tem geada no estado de São Paulo, não tem geada na Grande São Paulo, nada disso, nada a ver. A semana passada gelou, essa semana faz frio normal de inverno. Na região, as temperaturas amanhã ficam entre os 8 e 18 graus. A quarta-feira deve começar bem nublada, mas à tarde o sol aparece. Os ventos continuam. É época de férias e ter criança por perto é sempre alegria garantida. Mas essa companhia alto astral exige a atenção dos adultos. Tombos e fraturas acontecem num segundo de distração e podem até terminar de forma trágica. Quase 5.000 mortes de crianças no Brasil com até 14 anos são decorrentes de acidentes que poderiam ser facilmente evitados. A carinha não engana. Controlar a criançada é quase impossível, ainda mais nas férias. E é só piscar os olhos para eles fazerem o que não pode. Nessa fase, pequenos acidentes são difíceis de evitar, mas quando eles são um assunto, toda a atenção precisa ser redobrada. Acontece, né? Toda criança cai, né? Machuca, mas é machucado leve, né? Nada muito grave, né? Dados do Ministério da Saúde chamam a atenção para um número preocupante no país. No Brasil, por ano, mais de 125.000 internações e quase 5.000 mortes entre crianças de 1 a 14 anos são causadas por situações bobas, aquelas sem intenção. O que assusta é que mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados com medidas simples. Salas com grades no lugar das portas, chão emborrachado, janelas protegidas e tomadas lá no alto. Adaptações que a Miriam fez no imóvel para transformar o local num hotelzinho infantil. Aqui, por dia, eles cuidam de cerca de 15 crianças. Pais que deixam os filhos por horas ou o dia todo enquanto trabalham. Nas férias escolares, a procura pelo serviço aumenta muito. As monitoras, sempre de olho e junto das crianças, também são peças fundamentais para evitar qualquer acidente aqui. Se você realmente estiver
tomando conta, estiver em cima, estiver olhando, é bem pouca a chance deles se machucarem. No caso do Augusto, que é criança, como ela disse, precisa ter uma cerca, precisa ter um lugar preparado para ele, longe de acesso à tomada, alguma coisa cortante, perfurante. Depois de visitar o hotelzinho infantil, num outro dia, nossa equipe foi ver de perto quais os perigos rodeiam alguns brinquedos. 80% das fraturas em crianças, segundo este ortopedista pediátrico, são nos membros superiores, como mãos, braços e dedos. Aumenta bastante, especialmente nessa época, as quedas, né? E dentre isso as fraturas, você vê que meninas até os 16 anos, 27% delas vão ter alguma fratura na vida, e os meninos 44%. Então quase metade de todos os meninos vai ter alguma fratura até os 16 anos. O principal é você respeitar a idade do playground. Então tem alguns playgrounds que são para crianças mais velhas e outros para crianças mais novas. Não dá para você colocar uma criança pequena num brinquedo de criança mais velha. Teoricamente eles são todos feitos de uma forma segura. Então você vê que ele tem cerca, ele tem proteção, não tem nenhuma área que a criança possa cair, mas isso é uma coisa importante para você olhar quando você está no escorregador. E outra, não esquecer que o pai tem que estar sempre de olho, não pode deixar a criança sozinha. Qual que tem que ser a atenção, assim, numa área de balanço? Principalmente ver se o balanço está adequado para o peso da criança, então cada criança tem o seu tipo de balanço. E o principal, ficar de olho se não tem ninguém passando. E aí, doutor, aconteceu qualquer acidente, a criança caiu, bateu a cabeça ou se machucou, qual que é a recomendação, como que os pais ou os acompanhantes têm que proceder? O ideal é você ver se está tudo bem com a criança, você chama pelo nome dela, ver se ela está respondendo ou não, já pede ajuda para alguma outra pessoa, então nunca tente fazer nada só você, sempre bom chamar mais alguém para te ajudar. E aí você vai ver se ela está respondendo, se ela está consciente, se está abrindo os olhos, se está respirando e tudo mais. E aí, idealmente, qualquer tipo de acidente é tentar procurar ajuda médica. E acabou o Diário TV. Você fica agora com imagens da região central de Mogi das Cruzes, de onde é possível ver o finalzinho do eclipse parcial da Lua, que vai até às 8 horas da noite. O fenômeno ocorre quando o Sol Terra e Lua se alinham. Uma boa noite para você e até amanhã. ZYB 901, TV Diário, canal 19 UHF, Mogi das Cruzes.